Sejam todos muito bem-vindos à nossa live portal. E hoje a gente vai falar sobre vergonha. Mas como que a vergonha é usada como um mecanismo de controle na sua vida, né? Desde muito cedo. E assim, hoje eu acredito que a gente vai desbloquear memórias antigas. Então é muito importante que vocês tenham na mão de vocês um caderninho para que vocês possam anotar os insights que vocês vão tendo à medida que eu vou falando aqui, tá? Quem me acompanha aqui há algum tempo, para quem já está nas lives portal batendo ponto toda sexta-feira às 11h11, provavelmente sabe que é muito importante ter o seu caderninho aí na mão, para que você consiga anotar, né, tudo aquilo que você vai percebendo aqui, porque esses insights, gente, são o seu inconsciente se comunicando com você. Então, trarei exemplos, trarei contextualizações aqui hoje que é provável que desbloqueie memórias aí. Então, essas memórias, elas são assim, aquele diamante bruto para você lapidar. Então, é muito importante que você anote isso, tá certo? Então, sejam todos muito bem-vindos. Oi, Mi. Oi, Michelle. Oi, Felotina. Oi, Diane. Bom dia, Flor. Hashtag caderninho. Diane já está com o caderninho dela na mão. Se você também tá, coloca um hashtag caderninho aí pra eu ver. Hashtag veterana, hashtag arquetipia 2. Muito bom. Oi, Aline. Oi, Carla. Oi, Alau. Oi, Cidinha. Oi, Tina. Oi, Aurizete. Oi, Valéria. Oi, Felipe. Oi, Tainá. Bom dia. Bom dia, gente. Feliz 2022, Flor. Então, assim, se vocês acham que essa live pode ajudar outras pessoas, eu sugiro que você clique aqui no aviãozinho, ó, e mande para as pessoas que você conhece, para elas estarem aqui com a gente também, porque esse assunto hoje é um assunto extremamente importante. Oi, Michel. Um beijo. Oi, Maria. Bom dia. E assim, como vocês sabem, gente, coloca o hashtag caderninho aí pra eu ver quem tá com o caderninho na mão. Tô aqui com o meu chá. Aracaju tá muito quente e a pessoa vai tomar chá quente, né? Olha isso. Eu lembro eu falando com a minha mãe, que a minha mãe sempre gostou de tomar café, né? Eu lembro ela em casa, assim, na cozinha, tomando café, suando, falando, poxa, toma um suco, né? Ela, não, eu gosto do café. Tô eu aqui tomando, né? Chá quente nesse calor. A vida. Oi, Bebel. Oi, Breno. Oi, Denise. Quem que tá aqui pela primeira vez? Coloca um hashtag novato pra eu ver. Oi, Todd. Quem que tá aqui sempre, coloca um hashtag veterano. Oi, Leandro. Ó, a Orizete já tá com o caderninho dela na mão. Oi, Josiane. Bom dia. E aí, eu tava pensando essa semana sobre o que eu ia fazer, né? A live. Ó lá, eu adoro as suas sextas. Coisa boa, Alice. Muito bom te ter por aqui. Saudade, Bebel, também. Oi, Aline. Bom dia. E aí eu fiquei pensando sobre o que eu ia falar, né? Eu vou falar sobre o que essa sexta-feira? E tava lá pensando, e tive uma situação com a Leona, né? De umas coisas assim que aconteceram, e depois a gente teve que ter um papo muito sério. Ó, o Liz tá com o caderninho na mão, Felotina tá com o caderninho na mão, Denise, hashtag veterano, hashtag arquetipia 3, né, Denise? Adri, oi, Roseli, Valéria veterana, muito bom, Cidinha veterana. Bom dia, ótima sexta de aprendizado. Obrigada, Josiane, para todos nós, né? Aline, hashtag veterana, hashtag arquetipia 3, né? Bom demais ter vocês aqui. E aí, gente, olha só. Aí eu tive que ter uma conversa com ela, que eu me preparei para essa conversa. E aí eu percebi que, assim, a conversa que eu tive com ela desbloqueou umas memórias minhas. Eu cheguei, poxa, eu acho que esse assunto aqui é o assunto para poder tratar com as pessoas, né, nessa sexta-feira, porque vai ajudar muita gente a entender coisas que de repente não tem noção, né, e que vai ajudar você a se posicionar na sua vida, tá? Então eu achei assim extremamente importante, e foi por isso que eu decidi trazer esse assunto pra gente aqui hoje. Então, para um pouquinho, respira fundo aí. E faz uma reflexão do que você tem vergonha hoje em dia. Você tem vergonha de falar em público? Você tem vergonha de dançar em público? Você tem vergonha de vestir uma determinada roupa? Você tem vergonha de falar, né? Falar mais alto e as pessoas te notarem? De chegar num lugar e todo mundo te olhar? Você tem medo de cair em público? Você tem medo do quê? Fala aí, pensa um pouco. E se você não quiser escrever aqui pra mim, anota no seu caderninho. Eu tenho vergonha de, tá?
Eu tenho vergonha de chegar num lugar e saber que as pessoas estão falando de mim. Do que você tem vergonha? Né? E assim, uma das coisas muito interessantes, assim, um livro que eu já recomendo pra vocês de agora, né? Que assim, é um livro que eu acho super importante, que é o da Brené Brown. Na verdade, tudo da Brené Brown, gente, pra poder falar sobre vergonha e vulnerabilidade, ela é a melhor, sabe? Assim, dos teóricos que eu conheço, ela é muito boa. E esse livro aqui, ó, eu achava que isso só acontecia comigo. É um livro que, assim, vai te dando uma noção muito profunda dessa questão da vergonha. Por quê? A vergonha é um sentimento que ele tem a tendência a te isolar. Né? Então, assim, a vergonha coloca você num ponto onde você acha que aquilo que você sente só acontece com você. Então, o que a gente faz? A gente não fala sobre as coisas que a gente tem vergonha. A gente nem fala sobre vergonha. Né? E é interessante porque a Brené, ela vai falando, ela vai contando, né? Quando ela começa nessa questão da pesquisa e ela decide começar a falar sobre vergonha, ela dizia que uma forma de cortar papo com as pessoas era chegar num lugar e perguntar: e aí, você trabalha com o quê? Ela fala: eu sou pesquisadora de vergonha. Aí ninguém mais falava nada, assim. E aí que tiravam ela e falavam: ela até fala, tava conversando com a moça no carro e tal, aí na hora a sensação era tipo que ela tava suspendendo o vidro, né, pra gente não conversar mais. Então, assim, isso mostra pra gente como existem tabus, existem pontos, assim, complicados, que quanto menos a gente fala sobre, mais aquilo domina a nossa vida, que é o que acontece com a vergonha. Então, quanto mais você tem vergonha de alguma coisa, quanto mais você esconde isso, né, até de você, às vezes, mais potência isso ganha, né, que é aquilo lá que eu falo pra vocês sempre. Aquilo que tá no nosso inconsciente, né, e principalmente aquilo que não é dito, não é simbolizado, isso tem muito poder sobre a nossa vida. Então, quando a gente começa a falar sobre isso, e aí vem a questão da terapia, né? E quando você começa a fazer terapia, e você aí já estabeleceu um bom vínculo com o seu psicólogo, com a sua psicóloga, e eu coçando, tô ficando toda vermelha, você consegue, nesse espaço protegido, começar a falar sobre coisas que você tem vergonha, que geralmente você não abre para outras pessoas. Né? Então, assim, você se sente protegido bastante para naquela relação, né? A relação terapêutica é uma relação de cura, por isso que é tão potente, né? Então, é onde você não é julgado, então você pode ser quem você é de verdade, e isso nunca vai ser um problema, muito pelo contrário, isso vai ser a potência da relação, né? Do processo. Então, quando você começa a falar sobre aquilo que você tem vergonha, você começa a elaborar isso. Principalmente quando você tem alguém ali para poder te ajudar também na terapia, né? E aí, o que é elaboração, né? Quando a gente simplesmente pega alguma coisa, esconde lá atrás e não pensa sobre isso, não fala sobre isso, não escreve sobre isso, né? Para poder olhar para isso com mais profundidade, a gente meio que... É como se você pegasse um bichinho e deixasse ele trancado numa jaula, sem socializar. Ele vai ficar agressivo, né? Ele não vai ficar dado, ele não vai confiar em ninguém, porque ele tá ali aprisionado. Então a mesma coisa você faz com um sentimento que você não olha, a mesma coisa você faz com aspectos seus que você não quer lidar. Quando você pega e você esconde lá atrás, você não quer ver, né? Isso daí vai alimentando a sua sombra. E tudo aquilo que tá na sombra, em algum momento vai querer vir pra luz. Então vem pra luz de uma forma selvagem, digamos assim, né? Sem um refinamento. Quem que dá esse refinamento? É a elaboração. Então, para eu elaborar alguma coisa, eu preciso ver aquilo, eu preciso sentir aquilo, eu preciso estar com aquilo, com aquela emoção, né? Com aquela situação, com aquilo ali que me traz desconforto. Para eu elaborar, para eu refinar, para eu deixar esse bichinho, né, selvagem, para eu domesticar esse bichinho selvagem que tá, né, que é essa emoção aprisionada, eu preciso estar com ela, eu preciso me dedicar a ela, eu preciso olhar para ela, eu preciso acolher. E isso não acontece por mágica, né? Essa coisa, vai acontecer com o tempo. Não, gente, precisa de dedicação e precisa de intencionalidade, tá? Você precisa se dedicar de fato àquilo e cuidar daquilo, né? Da emoção à vergonha. Você precisa cuidar da vergonha para poder lidar com ela. Você tem que aplicar muitas e muitas camadas de compaixão. Você tem que injetar muita compaixão nessa vergonha para começar a elaborar ela direito.
tá? E aí, esse é um processo que a gente só faz de forma intencional. Não tem como você fazer isso... Não, eu vou deixar que talvez um dia isso aconteça. Não é assim, tá? Você tem que olhar de fato. Você tem que se predispor a isso. Por isso que a terapia é importante, por isso que imersões como na arquetipia pessoal é tão potente, porque você entra em contato com isso e você começa a cuidar de fato de aspectos seus que estavam guardados e que você não tinha acessado até então. Tá? Lembrando que o arquetipia pessoal não substitui psicoterapia. Psicoterapia e arquetipia são melhores ainda quando são feitos juntos. Adri, bom dia, Catita. Olá, Adri da Arquetipia 3. Saudade da Lele de tio, que amo tanto, Michel. Ela também tá com saudade de você. Denise, às vezes tenho vergonha de ser homossexual. Pois é, então assim... Mas assim, vamos lembrar. Por que a gente tem... Vamos lembrar não, deixa eu explicar pra vocês essa questão da vergonha. Por que a gente tem vergonha, né? De onde que nasce? É sobre isso que eu quero trazer hoje aqui nessa live pra vocês. De onde que nasce o sentimento de vergonha que a gente vai levando, a gente vai trazendo na vida inteira, a gente vai meio que tecendo ele, tá? Então, a Denise colocou aqui, eu vou falar sobre isso. Denise, oi, Rô, amiga querida. Michele falou, né, de tudo isso, tem vergonha de tudo isso que eu falei, né, que eu citei. Tenho vergonha da minha situação financeira, falou a Liz. Josiane, tenho vergonha de falar em público, me embaralho pra explicar algo. Pois é, isso aí. Kaika falou, tô lendo outro dela. Gente, todos os livros da Brené são maravilhosos, tá? Coragem de Ser Imperfeito, Mais Forte do que Nunca, todos os livros dela são incríveis, recomendo, leiam, tá? E assistam todos os vídeos dela que tem no YouTube que vocês vão amar. Ah lá, Coragem de Ser Imperfeito, Jenny falou, muito bom. Oi, Lilian. Oi, Rosângela. É isso aí. Oi, Catita, bom dia. Interessante esse tema. E eu chegar aqui bem na hora. Eu sempre tive muita vergonha, mas ultimamente ando sem vergonha. Venho até estranhando algumas atitudes minhas. Interessante. Interessante isso. Muito interessante. Explicação muito boa. Bom dia. A vergonha nasce da inveja? Não. A vergonha vem antes. A inveja vem depois. A vergonha vem primeiro. Vamos falar sobre isso aqui. A vergonha é meio quando nos pegamos em flagrante com contratos sociais que estabelecemos e não conseguimos cumprir. Você aprende a se envergonhar disso, mas não é daí que vem não, tá? Isso daí é um efeito colateral. Tenho vergonha das pessoas que eu gosto. Falou Elisa. Timidez é uma vergonha acentuada? Sim, exatamente, Thaís. A timidez, ela já vem assim, a vergonha ela vai sendo construída enquanto um sentimento. Vamos lembrar, gente, sentimento é nutrido pelos pensamentos, né? Então, para você nutrir um sentimento, você tá ali pensando sobre aquilo, né? Eu lembro de uma paciente que ela tinha questões com o corpo. Então, sempre que ela saía na rua, ela ficava pensando, fulano tá olhando, né, para essa parte do corpo que eu não gosto. Então, ela ficava assombrada com isso. Então, essa coisa de que o tempo inteiro, aquilo que as pessoas veem em você, dentro da sua cabeça, né? Você imagina o pior cenário. Né? Então, as pessoas estão rindo de você, as pessoas estão falando sobre você. Então, é aquela coisa autocentrada da criança, que está o tempo inteiro autorreferente. Né? Então, é sobre ela, e é sobre a pior parte dela, que ela acredita que é a pior parte dela. Então, isso é uma estrutura, né, da vergonha, que vai sendo construída. E aí, o que eu quero trazer para vocês aqui, que eu acho que é o ponto importantíssimo. A vergonha, ela é usada como um mecanismo de controle. E é visto na nossa sociedade como uma estratégia de, vou botar muito entre aspas, de educação. Na verdade, é de adestramento, não é de educação. Educação não é assim que faz, né? Então, a forma que os pais, muitas vezes, fazem com as crianças é deixando elas envergonhadas por aquilo que elas são. E aí que tá o ponto importante, #caderninho, anotem aí pra vocês não esquecerem. A vergonha é um sentimento que faz você se sentir mal com quem você é, diferente da culpa, que faz você se sentir mal com aquilo que você faz, tá? Então, eu me sinto culpada porque eu não cumpri um contrato social com alguém. Isso é culpa. Eu me sinto envergonhada porque eu sou uma péssima pessoa de não ter cumprido o contrato social com alguém. Vergonha.
tá? Vergonha é sobre quem eu sou, por isso que ela é tão destrutiva, tá? A culpa é sobre o que eu faço. E aí tem essa diferenciação, é importante. Vergonha vem do medo de se expor? Vem do medo de se expor. Por quê? Porque lá atrás, em algum momento, enquanto você se expunha, enquanto você era vulnerável diante das situações, uma criança autêntica, gente, vamos lá, criança autêntica. Parem de achar que criança é manipuladora e tá fazendo as coisas pra tentar fazer você fazer alguma coisa, tá? Saiam desse lugar. Isso aí é sua interpretação. A criança não faz isso, tá? Isso é o adulto que faz. Então, ele lê a criança com o olhar dele, que é um olhar viciado já, e um olhar que é direcionado para esse tipo de pensamento. Você faz isso, a criança não. A criança é autêntica. Ela não consegue lidar com as emoções. Então, o que ela faz? Ela expressa. Ela expressa do jeito que o corpo dela consegue. Então, ela expressa se jogando no chão, chorando, gritando. Ela não tem capacidade de fazer de outro jeito porque ela não tem maturidade. Quem tem maturidade? O adulto. Aí o que o adulto faz? Larga a criança lá, se debatendo contra as questões dela, né? E não ajuda. Por quê? Porque muitas vezes esse adulto, ele não sabe lidar com a forma que a criança se sente. Então, por isso ele se afasta, né? Ai, mas se eu pegar no colo, eu vou estar reforçando. Saiam desse lugar. A criança precisa de acolhimento. A criança precisa do corpo do adulto no acolhimento para dar a contenção que ela precisa, a continência que ela precisa nesse momento. Então, é muito importante que essas crianças sejam abraçadas e sejam vistas e principalmente aceitas do jeito que elas são. O que a gente faz, né, na nossa sociedade hoje, que é uma das coisas mais prejudiciais? A gente não, meu Deus. Esse lugar aí, eu tenho desconstruído ativamente com a Leona, graças a Deus. Né? Muita terapia, muita leitura, muita reflexão sobre isso. Mas assim, ó, os adultos, eles fazem a criança se envergonhar por quem ela é. Se você sente uma vergonha profunda aí dentro, e todo mundo tem, né? Vergonha todo mundo tem. Ai, mas eu não sinto vergonha de nada. Tem sim, é porque você não tá alcançando, né? Ou você criou uma persona, que é aquela máscarazinha que você colou na cara e você acredita que é a persona. Então, é outro processo aí da gente, né, desconstruir essa persona para você alcançar a vergonha, tá? Mas, gente, a gente tem todos os sentimentos e todas as emoções. Não tem aqui, isso aqui eu não sinto. Sente. Se não tá sentindo, ou se, né, não entra em contato com isso, é porque tá reprimido em algum lugar. Então, isso precisa vir para a consciência, né, para que você trabalhe. E quando não tá na consciência, isso te domina. Isso domina você. Então, por exemplo, você vai para uma festa e aí você tá lá vendo as pessoas se divertirem, dançando, felizes e tal, e você fica aqui julgando. Ah, que absurdo, olha só, ai, que ridículo, que babaca essa pessoa fazendo isso. Ai, sem saber que o cara tá se divertindo, a menina tá se divertindo e você tá aqui aprisionado pela sua vergonha, julgando os outros, né? No lugar que você não queria que os outros, aquilo que você não gostaria que os outros fizessem com você, você tá fazendo com as outras pessoas. Isso também é sintoma aí da vergonha, tá? Então, assim, como que isso acontece com as crianças, né? Então, a criança, ela é espontânea, a criança, ela é autêntica. Então, quando ela faz alguma coisa, né, ela se expressa, ela dança, e aí, ela acredita, né? A criança faz uma leitura muito fina dos pais, né, dos adultos, assim, ela faz uma leitura para além daquilo que você fala. Vamos lembrar que pais e filhos aí tem uma coisa que a gente chama de transmissão psíquica, que é a criança perceber, ler você através daquilo que você sente. Você não tem como esconder as coisas do seu filho, tá? Você acha que esconde, mas você não esconde. Ele sabe, ele lê você, né, de uma forma muito profunda, muito mais profunda do que o que você imagina. E toda essa leitura que ele faz traz para ele informações que ele internaliza. Então, quando ele faz algo, né, ou por exemplo, é uma criança que já cresceu, né, já está um pouco mais velha e começa a mentir, lá depois de 5 anos, 6 anos, 7 anos, começa a mentir por algum motivo, porque percebe que quando ela faz isso na frente da mamãe, a mamãe briga, né, e ela começa a mentir. Quando o pai ou a mãe pega a mentira, como é que trata a criança? Que coisa feia isso que você fez, e que menino feio, não pode fazer isso, que menina feia, não pode fazer isso, ninguém gosta de gente mentirosa, porque é mentira. Eu lembro da minha mãe falava que o pai do diabo, o pai da mentira é o diabo, né? Então, assim, que coisa, Deus não gosta, não sei o que, nananana. Então, assim, você é ensinado a sentir vergonha daquilo que você faz.
E aí, essa vergonha, a ideia é usar a vergonha para que você não repita o comportamento. A culpa também é usada assim, né? Mas assim, essa questão da vergonha como uma estratégia de controle, né? Eu vou controlar você, fazendo você sentir vergonha. Tanto que é aquela história, né? Quem tem vergonha não envergonha os outros, né? Então, assim, você precisa sentir vergonha para que o seu comportamento seja balizado. Então, a sociedade conta com a vergonha na cara. Você tem que ter vergonha na cara, né? Tenha vergonha na cara. Você tem que ter a baliza da vergonha para impedir que as pessoas façam determinadas coisas. Só qual que é o ponto? O ponto é que você cresce e isso não se desfaz. Aquilo que era tido como errado, proibido, vergonhoso na sua família, né, quando você era uma criança, e aquilo que você foi aprendendo sobre isso, deixa marcas em você. Né? E você cresce, e você vira um adulto que tá aí o tempo inteiro sendo balizado por essas vergonhas que você tem. Né? De não falar sobre determinados tabus, né? De não falar sobre sexo, de não falar sobre... aí você tem um filho, tem uma filha, aí aquela criança começa a se masturbar e você não consegue lidar com isso. Né? Porque como que você, que era uma pessoa que tinha tanto tabu e que foi tão reprimido quando era uma criança, chega para poder conversar aberto com o filho, com a filha, quando chega nessa fase? Sem recriminar e sem fazer a pessoa se sentir culpada por isso. Que coisa feia, menina, tira a mão daí. O que é isso? É a sua inabilidade de lidar com a situação completamente natural. E aí, por exemplo, né, Denise até falou lá em cima, vergonha de ser homossexual. De onde que vem isso, gente? De uma sociedade heteronormativa que tem primeiro o sexo como tabu, né? Tem o corpo, e o corpo feminino então é mais ainda, né? Como tabu, e depois a questão da orientação sexual como tabu. Né? E tem aí vários preconceitos que vão sendo construídos. Então a gente aprende, a gente faz leitura de sociedade. E o contexto, gente, é muito importante que a gente saiba o seguinte, ó. A vergonha, ela tem a tendência a nos isolar. Então, quanto mais você tem vergonha de algo, menos você fala sobre isso. Então, você se cala. A Brené fala sobre isso super bem nesse livro. Maravilhoso, leiam, é muito interessante. Porque ela conta da pesquisa dela, né? Ela conta da pesquisa que ela fez com várias mulheres e tal. Então, assim, a gente se isola. Por isso que o nome do livro é Eu Achava Que Isso Só Acontecia Comigo. Essa ideia de que isso só acontece comigo. Então, só eu penso isso, só eu fazendo tal coisa, né? Eu sinto vergonha porque eu sou muito ruim fazendo isso. Né? Por exemplo, eu tenho uma questão que eu adoro falar em público, né? Eu nunca tive dificuldade em falar em público, mas eu não consigo cantar em público. Eu pego o microfone e eu esqueço letra de tudo que é música que vocês imaginarem, né? Aparece o microfone e eu adoro cantar. Então, assim, provavelmente lá atrás, né? Essa questão dessa expressão através da música, de alguma forma foi ridicularizada lá atrás. Né? E quando você é ridicularizado, e assim, eu não me lembro de nada específico, mas eu acredito, né, que é aquela coisa. A gente conhece uma árvore, a gente conhece a árvore, as raízes da árvore por conta dos frutos que ela dá. Então, se tem um bloqueio aqui, é porque lá atrás, em algum momento, isso aconteceu. E aconteceu essa situação. Né? Mesmo que não tenha acontecido diretamente comigo, de repente eu vi isso acontecendo com alguém e a família falando, as pessoas falando sobre isso, a exposição, como é que essa exposição era vista, e aí isso vai construindo na gente os bloqueios que fazem com que a gente sinta vergonha daquilo, tá? Oi, Nelly, bom dia, Flor. Oi, André, que bom que você aceitou o convite da Caipa. Oi, Vani, Mica, deixa eu ver aqui. A vergonha está relacionada à autoestima? Sim, a vergonha lamina a nossa autoestima. Porque como ela ataca a nossa autenticidade, então assim, ó, quando você é o ser mais autêntico que você pode, que é na sua infância, você é recriminado, ridicularizado, ai meu Deus, tem uma palavra para isso. Você é ridicularizado, você é recriminado, você é punido por ser quem você é. Então você recebe a informação de que ser quem você é vergonhoso. Então você não pode ser quem você é. Então você não pode
falar do jeito que você falaria, você não pode se expressar como você faria, você não pode fazer as coisas que você gostaria de fazer, tipo dançar, né? Ah, eu queria dançar. Não vou dançar porque todo mundo vai olhar e é ridículo, e uma pessoa da minha idade, e não sei o que lá mais. Porque tudo isso foram questões que você foi construindo e você foi internalizando, e você toma isso como uma verdade. Né? E é uma verdade que vira um paredão, então você não consegue se movimentar. A vergonha, ela meio que trava também, né? Ela paralisa, pá, você, assim. Então, quando você, né, é questionado e é deslegitimado naquilo que você tem de mais autêntico, isso vai atingir diretamente sua autoestima. Então, seu alto valor fica aí questionado também. Então, eu não posso ser quem eu sou. Então, eu finjo que eu sou assim. Eu não posso ser piadista, eu não posso rir de boca aberta, eu não posso fazer tal coisa. Eu faria, mas como isso é vergonhoso, isso é uma coisa que é ruim, então eu não posso ser como eu sou. Então, eu tenho que ser desse jeito. Então você fica tentando se encaixar, você fica tentando entrar nos padrões daquelas pessoas que você leu aqui fora como sendo aceitáveis. E aí, gente, isso entra várias questões. O corpo, né? A sua relação com o seu corpo. Então, meu corpo tem que ser assim. Se ele for desse jeito, eu sinto vergonha. Então, eu não posso usar essa roupa, eu não posso me vestir desse jeito, eu não posso usar biquíni, eu não posso comer tal coisa em público, eu não posso... Vocês entendem? Então, assim, quando a vergonha ela vai sendo fomentada, depois é como se ela se... É como se fosse líquido, né? Quando você pega a água e você derrama, ela se espalha pelo lugar. A mesma coisa com a vergonha. Você pinga num ponto, você não pode ser quem você é, até que você dá um pingo assim, aquilo ganha muita amplitude. E aí você não pode ser quem você é em vários aspectos da sua vida, tá? Isso evidencia sempre na pior parte. Não entendi, Elisa. Acho que você falou, né? Na hora que eu tava falando eu não li, por isso não contextualizei. Quando a vergonha deixa de ser vergonha. Quando a vergonha deixa de ser vergonha, quando a gente... Então, uma coisa só pode ser metabolizada, né? Porque vamos pensar na digestão. Quando é que aquilo que você comeu, né? Eu comi uma tapioca. Quando é que eu como a tapioca e aí a tapioca vai deixar de ser a tapioca que eu comi? Com o processo de digestão. Ela precisa ficar no meu estômago. E aí no meu estômago as moléculas vão ser quebradas, ela vai ser dividida, né? Parte vai pro sangue, parte vai pro intestino para ser quebrado lá também, digerido, continuar essa digestão lá e depois ser eliminado que não serve mais. Então, assim, para eu metabolizar uma emoção, para eu metabolizar um sentimento, né? A vergonha é um sentimento, eu preciso estar com ele, eu preciso sentir ele. Então, somente sentindo a vergonha e elaborando essa vergonha, né? Por isso que, gente, é importante o caderninho, por isso que é importante psicoterapia, por isso que é importante meditação, porque você vai estar com essa emoção. Quando a gente tá muito sensível ainda, e assim, tá despreparado, né? Tá angustiado para poder lidar com isso, geralmente estar com a emoção, que é um gatilho, né? Porque vergonha é um gatilho, faz você, né, produzir comportamentos que muitas vezes são automáticos, então você não pensa sobre isso. Então qual que é o nosso ponto? É tirar essa vergonha do inconsciente e trazer essa vergonha para a consciência. Por isso que eu perguntei para vocês aqui, foi a primeira pergunta que eu fiz, você sente vergonha do quê? E você sente vergonha disso por quê? Né? Por que você sente vergonha disso? Por que você sente vergonha em público? Porque eu acho que eu vou falar tudo errado. Porque eu acho que, sei lá, cantar. Eu esqueço a letra. Eu não consigo. Então, se eu quiser cantar, eu vou ter que levar a letra na mão, né? Pra poder cantar, porque senão eu vou esquecer. Né? E por aí vai. O que faz você sentir vergonha do que você tem vergonha? Pega o seu caderninho e escreve sobre isso. Oi, Ju, quanto tempo, Flor, que saudade. Oi, Thiago. Denise, meu irmão mais velho me xingava por ser homossexual, dizia que eu tinha que jogar pedra nos homossexuais até matar. Você entende de onde que vem? Então, assim, se você passa por uma situação dessa dentro da sua família, né, que ser quem você é, chega ao ponto, né, da pessoa dizer que por você ser assim, você merece ser apedrejado até a morte... Como é que isso não vai criar vergonha em você? Então isso é muito sério. Muito sério. E aí, gente,
É sobre isso, assim, vocês têm que pensar. O que traz vergonha, uma vergonha paralisante na sua vida? Né? E não é negar essa vergonha, é olhar para essa vergonha. Ah, não, mas eu não sinto vergonha. Calma, sente. Onde é que ela tá? O que você se impede de fazer? E pode ser uma bobagem, você pode começar com uma coisa pequena, tipo, dançar em público. Eu não danço em público. Por que eu não danço em público? Porque as pessoas vão achar estranho, porque as pessoas vão... Por que você não dança em público? Né? Então, assim, olhem pra isso, olhem com cuidado. Tudo isso aí são pistas que você vai pegando e vai percebendo sobre as suas questões. O que aprisiona você? O que faz você parar? E o que faz você adoecer também? Tá? Oi, Babi, que saudade! Denise, mas meus pais sempre me apoiaram. Muito bom, que ótimo, Denise. Isso aí. Oi, Rafaela. Tanto que saí de casa aos 18 anos porque achava que envergonhava a minha família. Pois é. Olha como isso é sério, né? Os pais apoiavam, mas assim, talvez discursos aí subreptícios, né? Subliminares, traziam uma outra informação para você, né? De que não era bem assim. Por mais que o discurso falado fosse esse, eu apoio você, talvez, né, eles, sem conseguir lidar com questões internas, passavam uma outra informação desencontrada. Entende? Gente, às vezes não é só o que a gente fala. A gente não lê das pessoas só aquilo que elas falam. Principalmente quando a gente fala de mãe e pai. A gente não lê só o que elas falam. A gente lê o que elas sentem. Então, às vezes você tá lá, né? E aí, acontece muito essa questão da criança, né? A criança olha pra mãe. Mamãe, você tá brava? A mãe diz, eu não, menino, tá louco. Não tá vendo? Eu tô normal, eu tô ótima. Que história é essa? Então, assim, primeiro a mãe dá uma informação desencontrada pra criança. Então, a criança, ela começa a duvidar dela. E não, se minha mãe falou que ela não tá brava, é porque eu tô falando bobagem, então não tem que mais falar. A criança percebe, só que a gente diz que não. E aí, como é que a criança vai confiar naquilo que ela sente se toda vez que ela sente alguma coisa, a gente quer esconder dela, né? Não, mas a criança não pode saber disso. A criança sabe. O grande ponto é que você não consegue ter a destreza, a coragem, o desemaranhamento de conseguir falar com ela sobre as questões que você acha que são difíceis. E aí o problema não tá na criança, tá em você. Né? Então a gente precisa se cuidar enquanto adultos para conseguir lidar com as crianças, porque as crianças merecem respeito e merecem a verdade. Ai, mas é porque ela não vai saber lidar. Você não sabe lidar, então você acredita que ela também não vai. Se você tem um suporte, porque, gente, a gente é o adulto que tem que cuidar da criança, certo? A gente tem que ser o suporte. Se você é o suporte, a criança lida com o que tiver. O que vier, a criança vai lidar. Mas você dá suporte para ela ser quem ela é? Você aceita ela incondicionalmente? Você acredita ali que, né, se você estiver do lado, né, que ela pode se expressar do jeito que for? Ou não, tem tabu. Ai, não vamos poder falar sobre isso. Na família, as pessoas se calam, elas não falam sobre o que está acontecendo, elas não falam sobre os problemas, elas não falam sobre os sentimentos. Teve conflito, não se fala sobre os conflitos, finge que nada aconteceu e passa por cima. Isso fomenta a vergonha. Aconteceu uma situação difícil, delicada, você não fala sobre isso, você passa como se nada tivesse acontecido. É isso aí que no final, lá na frente, vai fazer com que essa criança se sinta envergonhada por isso. A nossa falta de destreza em lidar com as situações, né? De falar sobre isso, porque a gente tem as nossas questões, por isso que a psicoterapia é tão importante, né? Por isso que o autoconhecimento ele é tão fundamental. Quando a gente faz isso, a gente não consegue ajudar a nossa família, né? Os nossos filhos, as nossas crianças, a lidarem com isso de um outro jeito. Então, o que a gente faz? A gente fomenta a vergonha neles, para que eles não façam mais aquilo. Coisa feia, tá? É isso que a gente tem que olhar. Sempre fui tão certinha que gostaria de ser mais sem vergonha. A Alice falou aqui. Pois é, né? Oi, Lu. Oi, Bianca. Bem-vinda. Oi, John. Oi, Manuel. Eu também sempre gostei de cantar, mas cresci ouvindo minha irmã dizendo: cala a boca que meu ouvido não é pinico. Pois é. Invalidado. Boa.
recriminado, invalidado e punido. Punido é bom. Até hoje tenho como uma mega conexão com a música, mas até hoje me sinto insegura para estudar e eu me expressar por meio dela. Ana Luísa, eu recebi uma vez uma intuição numa roda de Jurema, né, que é uma cerimônia sagrada da Jurema, né, que é feita com os índios e tal. Aqui em Aracaju sempre tem assim umas cerimônias como essa, eu já participei de algumas. E eu recebi uma vez uma intuição, né, da Jurema Sagrada, que eu tinha que cantar pra mim era terapêutico. E não importava, eu podia cantar sozinha em casa, não era pra eu sair por aí cantando, não precisava, não era esse o ponto, mas era a expressão através do canto, né? Quando a gente fala também de Vishuddha Chakra, né, que é o chakra da nossa comunicação, o chakra laríngeo que fica na garganta, para liberar esse chakra, né, cantar é muito bom. Então assim, você pode cantar, é muito importante que você faça isso. Se você sente essa necessidade, cante, né? Cante mais. Eu lembro que quando começou a pandemia, né, presa em casa e tudo mais, eu baixei um aplicativo de karaokê e eu ficava eu sozinha, botava o meu fone de ouvido e gravava, né, ficava lá cantando e foi maravilhoso. Sim, você estava comentando da impressão que as pessoas estão olhando sempre pro seu pior. Sim, Elisa, isso aí. Diane, vergonha pode ser criada por nós mesmos ou tem sempre origem na família? Então, geralmente a vergonha ela começa lá atrás, na nossa infância, porque a criança sozinha, gente, não tem como ter vergonha. A criança ela aprende a se envergonhar, tá? Ela aprende a se envergonhar de determinados aspectos, que geralmente são os aspectos mais autênticos dela. Então, assim, a gente aprende e depois a gente sustenta, a gente passa a vida sustentando a ideia, né, o sentimento através dos nossos pensamentos, os pensamentos que a gente tem a nosso respeito. Daisy, tive problemas com meu corpo há um tempo atrás, magrinha, perna fina, não posso usar shortinho, é feio. Me fizeram pensar assim, isso aí, Daisy, exatamente. Oi, Gilberto, bem-vinda. Oi, Juju. Babi, quando a criança fala, mamãe, tenho vergonha de tal coisa, sendo que antes fazia e não sentia vergonha, como que nós mães podemos ajudar? Então, a criança, gente, ela tanto vai ter esse contato com os pais, que é o mais forte, tá? É o ponto mais fundamental. Mas ela também vai ter contato com o pessoal da escola, com os professores, com os colegas. Né? Isso tudo assim vai fomentando aspectos, né, que vai trazendo aí para essa criança uma leitura de mundo e daquilo que ela sente, da forma que ela se sente nesse contexto. Então, assim, a vergonha ela acontece porque a situação ela tá sempre descontextualizada. Então, tipo assim, perna fina é feio, acabou, ponto final. Então você não pode usar um short. Você não pensa assim, que contexto é esse? Um contexto de uma sociedade que quer um padrão de beleza, que ninguém pode ser diferente, que todo mundo tem que ser igual, que o padrão de beleza é X, que sustenta, né? Que sustenta uma indústria da beleza e nananã. Então, assim, você é descontextualizado para que você fique impotente. Por isso que, assim, a vergonha ela não sobrevive à contextualização. Então, vamos lá. A criança chega com essa queixa, né? Tipo, mamãe, eu tenho vergonha disso. Primeira coisa, nunca forçar a criança a fazer uma coisa que ela tenha vergonha. Nunca. Hipótese alguma. Outra coisa é começar a perceber o que naquela vergonha, tipo, eu tenho vergonha de pensar. Eu tenho vergonha de me apresentar, de fazer o balé, né? Eu tava no balé, mas eu tenho vergonha de dançar. Não. Nunca obrigar a criança a fazer isso. E depois, com o tempo, ir observando o que faz a criança sentir vergonha. Ela tava dançando, aí um dia ela caiu e as pessoas riram dela. Ela tem medo de rirem dela. Ela tem medo de errar. Ela tem medo do quê? O que naquilo ali produz essa vergonha? Geralmente, gente, a vergonha, ela é o sentimento. Qual que é a emoção que vai aí emanar para chegar no sentimento vergonha? O medo. E aí, gente, a Brené, ela descreve isso muito bem, que assim, a vergonha é o medo da desconexão.
Então, eu tenho vergonha de alguma coisa que pode fazer com que você deixe de me amar. Então, se eu for ridícula, se eu for uma pessoa inábil, por algum motivo, você pode deixar de me amar. Você pode falar mal de mim. Então, para não correr esse risco de você não me amar mais, eu prefiro não fazer, eu prefiro não me expor, eu prefiro não ser eu prefiro abrir mão das coisas que eu gosto, das coisas que eu faço, para não deixar de ser amada. E essa é a base da vergonha, tá? Então, a vergonha é o medo da desconexão, de a fonte de amor que eu tenho ser rompida, né, ser retirada, porque eu fui do jeito que eu sou. Então, como eu aprendi lá atrás que ser do jeito que eu sou pode trazer pra mim, né, é perigoso, porque isso pode causar a raiva da minha mãe, a raiva do meu pai, a briga, a punição, a risada dos outros. Então, ser quem eu sou pode potencialmente fazer com que as pessoas não me amem. E essa vergonha que a criança vai demonstrando desde muito cedo já é os primeiros efeitos de questões que a gente está construindo, porque assim, a criança, ela não vem sentir isso do nada. Ela vem sentir isso porque tem coisas acontecendo. Um olhar, uma fala, né, uma forma de lidar com a situação, um contexto aí que precisa ser analisado. Então, ela já está aí começando a perceber que ser do jeito que ela é não serve. Isso pode fazer com que as pessoas deixem de amá-la. Então, qual que é o nosso papel de pais e mães aí? Será que você está aceitando seu filho incondicionalmente? Gente, pra gente aceitar nosso filho e nossa filha incondicionalmente, a gente tem que se aceitar. O processo começa em nós. Se eu não consigo me aceitar, se eu sinto muita vergonha, se eu tenho muitas questões, eu primeiro começo comigo. Eu preciso olhar pra isso. Só a partir daí é que eu começo a aceitar essa criança. E aí o que a gente faz? A gente vai criando um ambiente de aceitação. E aí esse ambiente de aceitação, ele é potente. E aí tem uma coisa que eu quero falar pra vocês, que eu acho que vai ajudar muito o pensamento, né, pra vocês organizarem isso. Foi uma sacada que eu tive, assim, né, conversando com a Leona, né, e assim, é isso, né, a maternidade ensina pra gente na prática ali, porque você tá lidando com coisas muito delicadas. E você tá lidando com as suas projeções, na criança que você foi, a sua criança interior, as questões que você viveu, e você tá vivendo com um ser ali que tá em desenvolvimento e que precisa de você naquele momento. Então, a gente teve uma conversa muito séria essa semana e eu percebi assim que eu não sabia o que eu ia dizer na conversa. Eu não sabia e eu passei assim uns 3 dias me preparando como que eu ia abordar aquilo, como que eu ia falar. Eu acho que foram até mais, uns 4, 5 dias, pensando em como que eu ia desenrolar aquilo com ela. Por quê? Eu sabia que tinha um sentimento que eu queria preservar naquela conversa. Qual que era o sentimento que eu tinha que preservar na conversa? De aceitação incondicional. Filha, você pode ser quem você é. E eu tô aqui pra te dar suporte 100% em quem você é. O que eu tinha que conversar? Eu tinha que preservar na conversa a aceitação incondicional. E aí, baseado nisso, eu fui escolhendo as palavras, eu fui escolhendo o jeito. E eu pensando, né? Em momento nenhum, a culpa ou a vergonha podem aparecer aqui como uma forma de eu dizer, não faça isso. Não. Né? Essa história de... Ela agora queria começar no TikTok, ela é uma blogueira nata, assim. Parece que nasceu pra ser blogueira. Então a história dela é fazer vídeo e editar vídeo e tá fazendo animação e ela é muito habilidosa com tudo, né? Essa geração já vem com um chip diferente. Então ela queria TikTok, não sei o que, e aí conversar com gente diferente. Meu amor, você é muito pequena, não tem como você ficar batendo papo com gente estranha pela internet. Então como que eu falo isso? Como que eu toco nesse ponto sem fazer ela se sentir envergonhada por ela estar fazendo alguma coisa? E aí pra mim foi o que me guiou, né? E aí desde sempre, assim, no doutorado e no mestrado, assim, uma das coisas que ficaram muito claras pra mim, né, que assim, eu discutia atenção à pessoa em crise, né, então você pensa urgência psiquiátrica, no mestrado foi no SAMU e no doutorado foi nos CAPS 3, né, no Centro de Atenção Psicossocial, que funcionam 24 horas.
Então, assim, quando eu cheguei, eu lembro que a discussão das pessoas era criar um protocolo para atender a pessoa em crise. Só que o protocolo ele é fechado, né? É a receita de bolo, você tem que fazer assim e tem que ser assim para todo mundo. Você fecha, tá. Só que o que eu percebi? Eu percebi que isso não abarcava a subjetividade das pessoas. Que quando a gente estava lá atendendo uma pessoa que estava em crise, em franca crise, trazer um protocolo eliminava várias questões que diziam respeito à singularidade da pessoa. E era um problema. Que é isso, né? Você elimina. Você diz assim, ó, isso não pode acontecer, então você vai lá e você elimina a variável. Você diz, olha, acabou, tira celular, tira isso, tira aquilo outro, vai ficar de castigo, nananã, peraí. É assim? Eu tô criando consciência nessa criança, né? Tô criando consciência. Não tô criando consciência, eu tô punindo, eu tô mostrando pra ela que aquilo que ela é, a autenticidade que ela teve em fazer as coisas que ela tava fazendo, estava errado. Então eu arranco isso dela. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso de uma conversa, de uma abordagem que crie consciência nela e que mostre, olha, eu tô aqui. Existem limites. Os limites são esses, né? Tudo bem, isso e aquilo. Só que isso aqui, isso não pode acontecer. E ao invés de você criar uma atmosfera de desconfiança, ao invés de você criar uma atmosfera de vergonha, né? Que feio isso que você fez, né? Você cria uma atmosfera de confiança. E aí a conversa acaba, a pessoa não está se sentindo mal. Ela se sente apoiada e orientada. Né? Foi essa conversa que me veio. Gente, olha só. Porque a vida inteira, os mecanismos de controle que foram usados comigo foram a vergonha e a culpa. Né? Uma conversa dessa que eu teria com a minha mãe quando eu era uma criança ia ser baseada em culpa e vergonha. Né? Uma culpa religiosa, inclusive, né? Porque Deus... Mas peraí. E aqui você, humana, que tá aqui com a sua filha na sua frente, né? Com seu filho aí passando por isso, ou vivendo uma situação, né? Se você não tem filho, não tem filha, essa situação que você tá vivendo, você fomenta a sua vergonha? Eu não posso parecer assim, eu não posso... Por que você faz isso? Você faz isso porque você não aprendeu a ser diferente. Você faz isso porque você aprendeu lá atrás, porque fizeram isso com você e você reproduz isso ad infinitum com você e com as pessoas que você ama. Como isso é prejudicial? Porque a vergonha isola a gente, tira a gente do contexto, faz com que a gente se sinta completamente sozinho e abandonado, ilhado, mesmo cercado de várias pessoas que a gente ama. Porque o medo de perder o amor faz com que a gente, né, que a gente acredita que os outros não vão aceitar a gente do jeito que a gente é. Isso só acontece porque você não se aceita. Então, o processo principal da vergonha é você aceitar aquilo que você sente vergonha em você. E saber que isso é humano. E o mais interessante é que, assim, o antídoto para a vergonha é a empatia. Isso não sou eu que digo, a Brené que diz. A empatia e a compaixão. Porque quando você olha pra pessoa, né, e você passa por uma situação e a pessoa diz, poxa, eu também passei por isso. É como se imediatamente, assim, o mundo... ela sabe o que eu tô falando, sabe? Caramba, olha só, essa pessoa sabe do que eu tô falando. Então eu paro de ser uma pessoa isolada. E eu começo a ser uma pessoa conectada. Que a gente se conecta também pelas nossas experiências. Tá? Então isso é fundamental. Se você não sabia disso, escreve aí no seu caderninho para você não esquecer. A empatia e a compaixão são os antídotos para a vergonha. Tá? Saudade, Juju. Denise, mas meu pai me ajudou muito e hoje eu sou super assumida, mas acho que um pouco isolada do mundo. Pois é, Denise. É isso aí. Oi, Lucas. Aline, o nervosismo de fazer algo, a insegurança pode vir da vergonha de fazer errado? Com certeza, porque aí você se expõe, né? A exposição de ser quem você é. Então você tem medo da forma que as pessoas vão te ver. Então falar em público, né? Se colocar, se mostrar, colocar sua cara na vida, né? No mundo, para as outras pessoas, no coletivo, vem disso. De você achar, não, mas tudo que você fala é bobagem. Cala a boca, menina. Tá vendo que você tá falando bobagem?
Quando foi que você foi deslegitimada lá atrás, né? Ou isso acontecia na sua família, com outras pessoas que você observava e falava, vixe, eu não vou falar, porque olha só, quem fala é visto desse jeito. Gilberto aqui, eu tenho vergonha de não saber, porque meu conhecimento na infância sempre foi questionado pela minha família. Pois é uma forma de afirmação, né? Porque você acha assim, que a sabedoria não está em você. A sabedoria está fora. E aí o que acontece? Se a gente não assume, por exemplo, que tem coisas que a gente não sabe, que a gente nunca vai saber, porque o conhecimento ele é ilimitado, e não tem como um ser humano saber de tudo, a gente sente vergonha. Porque olha, o que você faz? Você se coloca no lugar de quem tinha que saber. Então, se você não sabe, você tá errado, você é falho, você sente vergonha de estar nesse lugar. Por quê? Porque vem do pressuposto que você tinha que saber tudo. Então, qual que é o lugar que você tem que assumir aí? Que você não sabe, tem coisas que você não sabe. Mas ainda assim, tem coisas que você sabe, que você pode falar sobre as coisas que você sabe. Você pode falar da sua experiência, você pode falar das coisas que você aprendeu, você pode falar das coisas que você estudou, você pode falar. Só que sempre partindo do princípio, olha, meu conhecimento é limitado. Não importa o tanto que eu estudei, meu conhecimento sempre será limitado. Tem coisas que eu sei, mas tem coisas que eu não sei. Vamos trocar? Entende? É outro lugar que você se coloca. É a gente se colocar no lugar de aprendiz diante da vida. Porque todas as pessoas têm o que nos ensinar. Né? Então a gente aprende. Coisa linda, bem-vinda. Oi, Dani. Foi esse mesmo, Kaika, que eu baixei, o Smule. Ele mesmo. O aplicativo de karaokê. Foi esse. Oi, Rosane, Magda. Eu sofria muito bullying na escola pelo programa Sai de Baixo. Na escola tinha colegas que falavam que eu era burra e que eu tinha que calar a boca. Eu sempre fui insegura pra falar e me expressar. E aí, Magda, olha só. Cara, esse negócio dos nomes, né? Quando os nomes entram nessa coisa de humor. Imagina os Braulios da vida também, como é que não se sentiam, né? Pra você ver. Quando a gente tem uma insegurança, quando a gente tem uma timidez já, que tá aí latente, a gente vai experienciar situações onde isso vai ser colocado à vista. Porque são aspectos nossos que a gente precisa cuidar. Então, por exemplo, né, essas situações da gente se expor, né? E da timidez que isso gera. Uma pessoa tímida, é provável que ela seja muito mais instada, ou que isso pareça mais para ela, instada a se expor do que as pessoas que não são tímidas. Porque, por exemplo, eu nunca fui tímida. Timidez nunca foi uma questão pra mim. Então eu sempre fui aquela pessoa tipo assim, tá uma roda de conversa. Eu sempre fiz parte do movimento estudantil e tal, então era sempre esses coletivos muito grandes, com muita gente, né? E quem que vai começar? Quem que vai a primeira palavra de quem? Eu olhava, ninguém falava nada, eu ia lá falar, né? Era eu que quebrava o silêncio, ia conversar com, né? Começava falando, às vezes eu não sabia nem o que ia dizer. Mas ia pra falar, porque pra começar aquele processo todo mundo meio que se soltar. Então assim, quando existe uma questão em você, essa questão ela vai aparecer. E como é que ela aparece? Na interação com os outros. Então, por que a repetição, gente? Aí vem a questão dos comportamentos repetitivos, né? Das situações que se repetem, né? Dos ciclos, tipo assim, caramba, eu sempre me vejo nessa situação, eu sempre me vejo tendo que me expressar, mas eu não consigo, eu travo e não sei o quê. Por que isso acontece? Por que as coisas se repetem? A repetição fala exatamente, né, de onde que tá a ferida que você tem que cuidar. E essa situação que você viveu aí, Magda, provavelmente, né, falava sobre essa necessidade de expressão, de colocar limite nos outros, falar, olha só, galera, não dá. Né? E, assim, como criar uma saída para lidar com isso. Como você também se envergonhava, você se fechava, aquilo continuava. Não estou dizendo que é fácil lidar com isso, jamais. Isso é complicado. Gente, as nossas feridas, aonde bate em nós, independente do que seja, você pode olhar para o outro e dizer, não, mas isso daí eu tiraria de letra. Mas para aquela pessoa aquilo é difícil. Então é muito importante que a gente respeite isso e que você saiba que aquilo que mais te incomoda, né, é onde está ali o seu ponto de trabalho. E aí, como diria o Jung, onde está o seu medo, lá está a sua tarefa. Se eu tenho medo aqui, o medo que eu tenho de me colocar, de falar, de me expor, de não sei o quê, é onde está o ponto que você precisa começar a trabalhar, tá? Em você. Por isso que a psicoterapia que vai trazer a consciência, o caderninho que vai trazer essa consciência para você, o arquetipia pessoal, né? Essas formas de autoconhecimento trazem para você a potência
para você lidar com essas questões que inicialmente são inconscientes, né? Às vezes eu confundo a vergonha com o medo de ser agredida na rua por ser lésbica. Que tá tudo conectado, né? Porque assim, a vergonha ela vem do medo. A vergonha é um sentimento que vem da emoção, que é o medo. A gente tem as emoções, são as emoções primárias. Quem assistiu aí divertidamente sabe das emoções, né? Super recomendo que vocês assistam. Quem não assistiu, vai lá assistir. É o desenho lá da Pixar, da Disney. Então, ó, alegria, raiva, medo, tristeza e nojo. 5 emoções básicas. Então, de onde vem a vergonha? Vem do medo. Então, eu sinto medo. E aí, a emoção, ela tem uma manifestação física e ela é instantânea, né? Ela vem, pá, é um pico, o medo. Você sente o corpo tremer, né? Quando você tá com medo, você treme, você paralisa, né? Essa coisa de medo. O que é o sentimento? O sentimento, então, a emoção passa pelo corpo. O sentimento, ele passa pela mente. O sentimento tem um aspecto mental, né? Aquele sentimento, ele precisa ser alimentado pelos pensamentos. Então, para eu sentir vergonha, eu penso que fulano tá me olhando, eu penso que isso que eu faço é ruim, eu penso que ninguém vai gostar de mim se eles souberem que eu sou desse jeito. Eu penso, então assim, eu tenho pensamentos que alimentam aquele sentimento e que sustentam ele. A emoção eu posso ver, porque eu vejo as reações físicas, e o sentimento eu não posso ver, porque ele tá dentro aqui de mim. Então eu posso passar uma vida inteira sustentando um sentimento, né? As emoções têm picos, elas se vão, né? Chega uma hora que elas acabam, que elas passam. Só que os sentimentos, eu posso ficar sustentando aquele sentimento pro resto da vida. O amor é um sentimento, por exemplo, que vem da alegria. A alegria é emoção, e o amor, ele é o sentimento que eu sustento o amor através dos pensamentos, tá? Então, assim, quando a gente fala da vergonha, então, se você tem medo de ser agredida, e isso é uma coisa absolutamente plausível nesse país que a gente mora, né? Onde é um dos países que mais mata, né, os homossexuais por serem homossexuais, tá? As pessoas trans, é um absurdo isso. A gente tem taxas altíssimas de violência contra pessoas, né, que são homossexuais. Então, assim, é um medo absolutamente plausível. Você não tá fora da realidade, você tá dentro da realidade. Então, é o medo que pode causar, né, por conta do discurso homofóbico, por conta do discurso preconceituoso de uma sociedade heteronormativa, a vergonha. E ela é sustentada no nosso pensamento por conta de tudo que a gente escuta, de todos os ideais que são aí, né, sustentados como certos. É certo ser assim. Então, você tá errada. Então, se você tá errado, você tem que ter vergonha de estar errado. Então, faz todo sentido isso aí que você traz. Uma coisa está conectada à outra. Diane, enfrentar a vergonha pode ser apavorizante quando tentamos enfrentá-la, talvez sem preparo psicológico. É pavorosa mesmo. Quando você lida com a vergonha ela tem questões paralisantes mesmo. Por isso que, assim, é importante que você faça essa reflexão aí com você e que você saiba que, quando você se sentir preparado, é importante que você traga isso em conversas com pessoas que você confia. Porque isso também vai começando a te libertar. Tudo aquilo que você prende, que você guarda e que você oculta, os segredos, né? Tanto que assim, a vergonha, ela alimenta os segredos, e os segredos te aprisionam. Eu não sei se vocês assistiram Black Mirror, mas eu lembro de um episódio de um pessoal que faz uns vídeos, né, e das pessoas assim em situações comprometedoras, né, uma pessoa se masturbando, outra também transando, uma coisa assim, e aí depois as pessoas ameaçam liberar o vídeo na internet se eles não fizerem tal coisa, e ficam fazendo essa chantagem. Então, assim, se a pessoa, ao invés de se deixar levar pela vergonha, né? Porque, ok, é delicado isso, eu não tô dizendo que é simples, é muito complicado, é uma situação muito complicada. Mas, assim, eles começam a cometer crimes por conta disso. Chegam até a cometer homicídio. Então, assim, a vergonha ela é tão grande, ela cria um segredo
E você sente tanta vergonha daquele segredo que você faz qualquer coisa para tentar fazer com que aquilo não venha a público. Então como é que você lida com isso que você tem vergonha? Entendem como o negócio é pesado? Eu lembro que eu passei uns dias, assim, depois que eu assisti esse episódio de Black Mirror, eu passei, putz, isso pode acontecer, sabe? As pessoas podem fazer isso mesmo. Black Mirror, né? Vocês sabem. Deixei de fazer muita coisa por ter vergonha. Pois é, e aí o que acontece? A gente deixa de viver, a gente deixa de ser quem a gente é por conta da vergonha. Então você deixa a sua vida, você deixa a sua autenticidade, a sua realização, porque você tem vergonha. E isso é muito sério, né? O pau que dá em Chico não deve ser o que dá em Francisco. Pois é, John. Cada um com seu cada qual. Oi, Fábio. Oi, Dani. Achar que tudo que se fala é ignorado quando foi deslegitimado? Sim, e é interessante, uma coisa que eu percebi já, ó. Uma pessoa que tem essa experiência, né, de achar que as pessoas ignoram tudo aquilo que ela diz, é uma pessoa que, desde muito cedo, ela acaba até falando baixo. Sabe, você tá em público, você fala, as pessoas não te ouvem, porque você fala tão baixo. Porque você não tem a ideia, por exemplo, de que aquilo que você vai falar vai servir, ou que as pessoas vão te ouvir. Então a sua voz já fica mais baixa, sabe? Você já engole aquilo que você tá falando. E mais uma vez você se frustra. Porque você queria ser ouvida e você não é ouvida, mas você também não trabalha os meios de se fazer ouvir. Então você meio que retroalimenta. Gente, isso acontece muito. A gente acha que tá fazendo uma coisa, mas a gente, na verdade, tá retroalimentando um lugar que já tá afirmado. Ninguém me escuta, então eu não consigo falar alto. Eu acho que eu tô falando alto, mas eu não tô falando alto. Né? Então, o quanto você de fato se coloca para começar a ser ouvida. Isso é o caminho de ser empático conosco. Isso aí, Liz. John Catita, esse tema que você acabou de abordar sobre vergonha do não saber é tema de uma live. Porque virou um mal social. Todos acham que sabem tudo, donos de verdade absolutas, e não cabe a dúvida. Pois é, né? E aí uma das coisas mais importantes que a gente tem, gente, pra fazer na vida é admitir que a gente não sabe das coisas, né? Fundamental. Maria da Hora, Beatriz, Sheila, Magda, de nada, minha flor. Caica, é um medo do ridículo que chega a ser ridículo. Pois é. Então, assim, quando a gente começa a perceber do que a gente tem medo, né, do que a gente tem vergonha, a gente pode começar também a questionar essa vergonha que a gente tem. Mas isso só é possível a partir do momento que a gente tem essa consciência. Sem consciência, a gente não tem como questionar. Oi, Mônica. Tem pessoas menos preparadas que se dão bem por não terem vergonha. Pois é. Porque a questão não é o preparo, né? Muitas vezes. A questão é o desempenho. Como que você se coloca. Sim, Catita, é isso mesmo. Fala baixo, né? Pois é. Quer ser ouvido e não consegue. Porque não consegue nem se expressar. Então a expressão aí tá travada, de alguma forma. Te entendo perfeitamente. Então vamos ver. Deixa eu ver que horas são. 12h16. Cidinha, eu tenho muito isso da fala. As pessoas dizem que falo pra dentro. A poesia que tá me ajudando com essa vergonha. Ótimo. E aí, como eu escrevi ontem, eu escrevi uma postagem sobre isso, né? Essa questão da arte. Da expressão, da arte como autoexpressão, né? Então, quanto mais você conseguir, né, se expressar através de outros meios, né? Às vezes você não consegue falar. Então dança, então pinta, então escreve, então canta, encontra a sua forma de expressão. Porque isso vai ajudar também você a se colocar, a se posicionar, a criar a sua forma de se perceber e de se colocar na vida, né? Isso vai clareando para você, isso vai ajudando você a elaborar as suas questões, tá? Então isso é fundamental. Oi, Paulo, querido. Mas sinto que isso só acontece quando me sinto insegura com medo de ser julgada. Que é vergonha, né? Medo de ser julgada bate na vergonha. Ai, tem vergonha porque se eu fizer tal coisa vão achar que isso e aquilo, vão falar, vão rir. E aí, como é que é essa experiência pra você? Né? Então, assim, vamos lembrar, enquanto a gente não consegue se aceitar, a gente vai encontrar o tempo inteiro pessoas, experiências aqui fora que vão colocar a nossa legitimidade, que é nossa já, autêntica. Você não precisa ter alguém para poder chancelar isso para você.
Quem tem que chancelar isso pra você é você mesmo. Então, enquanto as pessoas aqui fora, né? Enquanto você vive como quem precisa se esconder ou quem precisa esconder questões que são suas, você vive aqui fora com medo do que as pessoas possam pensar ou falar a seu respeito. Então, o grande ponto é se você se aceita. É se você aceita, se você legitima aquele aspecto seu que você vê como negativo, como ruim, que é a questão da sombra, né? Que isso a gente trabalha muito na arquetipia. A questão da sombra. O que compõe a sua sombra? E como você lida com isso? Chega um determinado momento na vida, que o Jung fala que é metade da vida, que você tem que fazer as pazes com a sua sombra. Você tem que fazer, você tem que abraçar a sua sombra, ela tem que vir para a luz. Os aspectos sombrios, eles vêm para a luz, para que a gente possa lidar com eles. Isso quer dizer que a sombra vai ser iluminada, Catita? A gente vai deixar de ter sombra? Não, isso não acontece, tá? Sombra é um arquétipo universal, ela não deixa de existir, ela tá ali, ela é a gestora do nosso inconsciente. Mas tem aspectos dela que a gente precisa trazer para luz, principalmente quando a gente fala de vergonha, tá? O perfeccionismo também leva a vergonha, medo de errar. O perfeccionismo é uma autossabotagem, tá? E o perfeccionismo tem a ver, né? Tem a vergonha aí também como base. Tem uma live aqui que eu fiz sobre perfeccionismo. Recomendo que você vá lá assistir depois. Tá no IGTV, Liz. Mas assim, o perfeccionismo, ele entra nesse lugar, né? Eu preciso saber tudo, eu preciso ser perfeita, eu preciso fazer as coisas de um jeito X, preciso fazer tudo certo. Então, tira a possibilidade do erro. Sendo que o erro é a única forma que a gente tem de aprender, de crescer e de evoluir, né? Então a gente precisa errar muito, que é o que eu sugiro para os meus pacientes, é o que eu pratico na minha vida e é o que eu falo para vocês aqui sempre. Errem muito. Amem os erros de vocês. É o erro que vai trazer a consciência que você precisa para se desenvolver. Se você não erra, né? A criança, quando ela começa a andar, ela cai muito. E é isso que traz força para o corpo dela para que no momento X certo ela comece a andar. Mas isso acontece porque ela cai várias vezes. Gratidão, Catita, por tudo que você traz pra gente. Obrigada, Diana. Maria da Hora, eu sinto muita vergonha de falar em público. Pois é, então assim, o quanto que isso lá atrás foi recriminado pelas pessoas, ou o quanto você via que as pessoas que falavam em público podiam passar por julgamentos e assim, e como que hoje, quando você olha pra você, né, o que você acha que não tem pra poder falar em público? E eu vou falar mais pra vocês, viu? A gente só consegue vencer esses medos que a gente tem na ação. Ai, tenho medo de falar em público. O que vai fazer você deixar de ter medo de falar em público? Adivinha? Falar em público. Tá? Eu lembro eu com a câmera. Gente, eu não conseguia gravar vídeo. Eu era ótima falando em público. Né? Falava pra plateia de 3.000 pessoas. Pegava o microfone, ficava lá e não sei o que, interagia. Eu olhava pra câmera, eu esquecia, eu não conseguia falar. Era uma situação complicadíssima. O que resolveu pra mim? Começar a gravar vídeo, direto, vários. Começar a fazer live, direto, várias. Quantas lives eu fiz aqui já com vocês? Isso acontece por quê? A prática. Não tem como você vencer um medo se não for na prática, tá? E aí você não precisa simplesmente se jogar sem paraquedas. Tipo assim, não vou fazer e... Vai devagar. Vai fazendo pra você primeiro. Começa a falar aqui com você, depois grava um vídeo, vê você falando. E vai vendo como que você pode ir fazendo falas pontuais. Vai encontrando formas. Mas isso só acontece a partir do momento que você aceita que você pode esquecer uma palavra, que você pode perder um raciocínio. Quantas vezes isso acontece aqui, gente? E eu passo assim, ó. Aí eu fico pensando, caramba, tô num silêncio absurdo aqui. As pessoas estão aí esperando eu achar uma palavra e... Aí depois quando eu vejo no vídeo nem era tanto tempo assim. Isso acontece por quê? Porque eu faço. Vai lá, você faz. Se eu decidisse, por exemplo, não, agora eu vou ter que ver essa questão do cantar em público. Se eu estivesse cantando todo dia, eu não ia estar muito mais tranquila sobre isso? Com certeza. Então, assim, é assim que a gente faz. Né? A gente só consegue lidar com a ação. Não adianta achar que você vai vencer isso na sua cabeça. A mente, não, porque se eu não fizer nunca mais isso, eu vou resolver. Não é assim que funciona, tá? Cheguei tarde, mas vou assistir com atenção e com o caderninho. Isso aí, Silvia.
Vocês entendem? Tá claro pra vocês isso? Que é a ação que vai trazer aí a solução para essa questão, né? Em alguma medida, depois que você fez as suas reflexões, depois que você fez suas anotações, depois que você fez aí suas elaborações. A questão é a prática. Aí você vai pra prática, pra ver como é que é isso pra você, né? Tipo, queria muito usar essa roupa, mas eu não vou usar, né? Porque as pessoas vão achar, porque elas vão falar, porque não sei o quê. Calma. Vê isso da vergonha, vê qual que é o ponto que te incomoda mais. É as pessoas falarem do seu corpo, é porque você acha porque você acredita que o seu corpo tinha que ser de um jeito X. E aí, por isso, você acha que o seu corpo sendo do jeito que ele é, você não tem o direito, você não tem a possibilidade de poder usar uma roupa que você queria, né? Porque tá quente, aí você queria usar uma roupa mais decotada, ou que você queria usar uma saia mais curta, ou que você queria usar uma roupa mais folgada, mais justa, mais isso, mais aquilo outro. E aí você olha e você diz, não, mas meu corpo não é X, então as pessoas vão olhar, as pessoas vão falar. As pessoas ou você, né? Quando é que você vai aceitar o seu corpo do jeito que ele é? Esse corpo maravilhoso que leva você para todos os lugares, que te dá a possibilidade de sentir todos os gostos, de ouvir todos os sons, de sentir os cheiros, a potência que esse corpo é, que faz você ter todas as experiências que você tem enquanto você está nessa vida, né? Por que ele tem que ser X, Y ou Z? Por que ele não pode ser exatamente do jeito que ele é agora? E você pode olhar para ele, né, celebrando a potência de ter um corpo nesse momento. Tá? Então esse é um ponto importante. Então assim, quando a gente começa a falar sobre as nossas dores, falar sobre as nossas vergonhas, e a gente encontra eco no ouvido das pessoas que a gente confia, ou às vezes até em grupos, né, que você tá lá num grupo. Isso acontece muito na arquetipia, né? Quando a gente monta o grupo e as pessoas começam a falar sobre as questões dela, e você vê que o outro sente a mesma coisa que você sente. Como isso traz pra gente empatia e essa sensação de pertencimento. Olha só, eu não tô sozinha. Outras pessoas se sentem exatamente como eu. Como isso traz potência para nossa vida. Então é isso que eu quero trazer para vocês aqui hoje. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham aí tido muitos insights, né? Se na primeira vez que você escutou essa live você não teve tantos insights, assista uma segunda vez. Desde que as memórias venham sendo desbloqueadas, anote essas memórias no seu caderninho, observe os sonhos que vocês vão ter a partir daqui, anotem os sonhos, criem o hábito de escrever os sonhos de vocês no caderno, tá? Façam isso, tá certo? Então, era isso que eu queria trazer para vocês aqui hoje. Eles colocou aqui, sou professora no início da minha prática, tinha muita vergonha, até tive crise de ansiedade, mas foi passando com o tempo, isso aí. Isso aí, Liz. E é isso, né? Quanto mais você se coloca na prática, mais você percebe o que funciona pra você, o que não funciona pra você, o que pra você é potência, o que pra você é dificuldade. Eu, por exemplo, prefiro gravar vídeo assim, ó, ao vivo, conversando com vocês, do que gravar vídeo sozinha com a câmera. Eu gosto muito mais da interação. Então, por exemplo, aquele formato que tinha antes, né? Tipo, vem, grava o vídeo, aí depois bota os pedaços do vídeo no Instagram. Pra mim não funciona tanto. Pra mim o mais legal é fazer live. Eu gosto. Tanto que eu continuei fazendo, né? Durante todo esse tempo. Estamos aí entrando no ano 3 de live, ó. 3 anos. Fazendo isso direto toda semana. E eu amo. Adoro estar aqui com vocês, né? Gosto de pensar no que a gente vai falar. Gosto de fazer o roteiro. Adoro estar aqui com vocês. Então, assim, a gente vai vendo, a gente vai descobrindo as nossas potencialidades, o que a gente tem mais facilidade, né? E é isso. Aline, gratidão. Dani, muitos insights, que bom. Flor, Adri, gratidão, Catita, por mais uma aula semanal, coisa boa. Breno, Lilian, um beijo. Cidinha, mais uma live maravilhosa na minha vida, é isso aí. Tina, gratidão, muito obrigada, Catita, Dani. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui, é sempre um prazer, uma felicidade. Semana que vem estamos aqui de novo, vou ver aí uns temas bacanas para esse ano, né, pra gente falar de muita coisa legal. Esses são os meus últimos dias de férias, né, então quarta-feira volto a trabalhar, sexta-feira que vem já é live, já com o trabalho rolando. E aí vou preparar o lançamento da quarta turma do Arquétipo Pessoal, que vai acontecer dia 1º de fevereiro. Então se preparem, tá? Vai ser assim, eu vou trazer todos os detalhes que vocês precisam, né, para se decidirem, para se posicionarem,
para chamar as outras pessoas, lembrar que é um trabalho coletivo, tá? O arquétipo pessoal, a gente monta um grupo e esse grupo se acompanha e é mais poderoso ainda por conta do grupo, tá? E é importante saber que, assim, tem muito trabalho a ser feito, né? Todo o tempo que você tiver na arquetipia, quando você entrar aí na quarta turma, você vai ver que é um trabalho para ser feito diário. E a pessoa precisa estar ali inspirada para poder saber que ela vai ter que trabalhar, tá? Para poder mergulhar nos aspectos que são tão importantes de serem vistos. Tá certo? Mas é isso. Deixa eu ver aqui, Catita. Fala sobre instabilidade emocional e a vergonha que isso causa. Instabilidade emocional. Vou anotar aqui. Instabilidade. Eu tinha antes um curso, antes do arquetipia, o curso que eu tinha era o autonomia emocional. Falava sobre isso também. Um beijão desde Espanha. Que coisa boa, Magda. Beijo pra você. Empório, gratidão. Amo as suas lives. Coisa boa. Dani, de tanto se sentir assim falando sem ser ouvida, cresce raiva. Ah, com certeza, sem dúvida. Esperando pelo arquetipia 4. Uhul! Vamos lá, Aline. Vai ser sensacional. Coração fica peludo. Fica peludo? Qual que era outra coisa que você queria escrever? E aí, receio falar. Expressar para não ser desrespeitosa. Ah, tá. Coração fica com raiva, né? Ansiosa pelo arquetipia. Em breve. Pensa em fazer os arquétipos 2. O arquetipia 2. A continuação do arquetipia 1, né? Pensa em fazer. Agora vamos ver essa quarta turma, né? Porque aí vamos fechar 4 turmas do arquetipia. E aí tenho aí os planos pra gente desenvolver, né? Vai sair também esse ano o hashtag caderninho, né? O curso sobre diário terapêutico. Vai sair o de Amor e Sombras. E vou pensar aí depois disso na continuação da arquetipia. Né? Eu de repente até umas oficinas aí com quem já fez uma arquetipia, né? Com o pessoal que aí já é bastante gente, pra gente fazer umas oficinas assim com vocês. Eu tenho pensado nisso também. Linda demais. Ver o que é. Isso aí. Coração peludo, coração com raiva. Entendi. Sensacional. Mas é isso, meus amores. Muitos planos aí pra 2022. Estou eu com a minha mandala lunar, ó. Organizando esses planos todos pra fazer num ciclo que seja um ciclo de acolhimento, que seja um ciclo de contemplação, que seja um ciclo para contemplar vocês todos aqui que me acompanham e para que a gente possa avançar nesse caminho do autoconhecimento, para que a gente possa avançar na educação emocional, porque é isso que a gente merece, é isso que as pessoas que a gente ama merecem, é isso que o mundo merece. Então, é isso. Gratidão infinita, se cuidem. Semana que vem estamos aqui de novo, tá certo? Beijo grande, tchau.